Senhor, jovens. Eu sou o diácono Cláudio Lima, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, na cidade de Mococa. Estamos aqui para começar o segundo trimestre desse ano da nossa Escola Bíblica Dominical para a classe dos jovens, com a lição O Livro de Josué e o Tempo de Conquista. O comentarista dessa lição é o pastor Reinaldo Odilo. A lição tem por título Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Irmãos, eu queria ler junto com vocês, jovens, o texto do dia, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 37, que diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 37. A síntese, ou a nossa verdade prática, diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para os servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Irmãos, essa lição é uma lição importantíssima para os nossos dias, uma lição muito contemporânea, uma lição que ensina muito a nós jovens obediência, uma lição que ensina a como se comportar na presença do Senhor. Então, vamos estudar junto essa lição, vamos, no decorrer da aula, a gente vamos explicando como será, como foi a vida de Josué nos tempos que ele vivia. Eu quero ler junto com os irmãos o nosso texto bíblico, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Os irmãos podem acompanhar aí, que diz assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desce o deserto, e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Irmãos, a introdução aqui, os irmãos que têm a revista na sua casa, acompanha aí a introdução, você pode ler a introdução, ler os tópicos. Eu não vou ler os tópicos porque vai tomar muito tempo, nosso tempo é um pouco escasso aqui, então eu vou ler só o título dos 3 tópicos e vou comentar acima dos tópicos, certo? Mas a introdução aqui, irmãos, é assim: Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Essa é só uma introdução aqui, para os irmãos entenderem o que nós vamos estudar. Essa é a primeira lição, irmãos, do nosso segundo trimestre. E aqui começa com um jovem saindo do Egito, quando ele era escravo, liderado por Moisés. A Bíblia diz que Moisés tirou os israelitas do Egito, andaram por 40 anos no deserto. Esse homem, chamado Josué, foi um dos 2 que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Ele, juntamente com Caleb, foi um dos que entraram na terra prometida. E Deus tinha algo de importante para a vida de Josué. Porque Josué, irmãos, ele foi uma figura, ou como se fosse uma representação de Cristo no Antigo Testamento. Porque Josué guiou o povo para entrar na terra prometida, assim como Cristo está nos guiando para entrar na Jerusalém celestial. Irmãos, o tópico 1 diz assim: o livro de Josué, a visão panorâmica. O número 2,
como era o mundo da época, e o número 3, Canaã, a cidade. Irmãos, o líder, Josué como líder. Por que às vezes nós nos perguntamos por que Deus escolheu Josué como para liderar aquele povo na tomada da terra prometida? Irmãos, existe, então, eu separei para os irmãos aqui, para os jovens verem aqui, que existe 3 características para que Deus te escolha como um líder ou uma pessoa para ser usada diante da presença dele. Haja visto que todo jovem, ele tem ali sonhos, ele tem ali esperanças, ele tem ali vontade de crescer, seja ele profissionalmente, materialmente, seja ele na presença do Senhor. Todo jovem, ele tem esse desejo. E para você, jovem, que tem esse desejo de crescer na obra do Senhor, eu vou te dar aqui 3 conselhos importantes, ou o que a Bíblia diz, 3 recados importantes para que você possa crescer cada vez mais na presença do Senhor. O primeiro deles, irmãos, está escrito no livro de Josué, que se encontra no capítulo 1 e o versículo 6. A vitória, ela depende do nosso esforço. E eu vou ler esses 3 versículos para os irmãos, para os jovens, verem que Deus, ele escolhe as pessoas que se esforçam, as pessoas que têm vontade de fazer na obra de Deus. Josué capítulo 1 e versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Isso aqui, irmãos, isso aqui, jovens, é um conselho do próprio Deus para a vida de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Juntamente com Josué, Deus lhe fez ali uma promessa que ele estaria colocando Josué para liderar aquele povo na conquista da terra prometida. O segundo, irmãos, a confiança no Senhor é a base da vitória. A confiança no Senhor é a base da vitória para a tua vida, jovem. Está no livro dos Salmos 20 e versículo 7. Salmos 20 e versículo 7. Que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Jovem, você quer crescer na presença do Senhor? Você quer ser um pastor um dia? Você quer ser um grande pregador um dia? Então confie somente em Deus. Não tente pular nenhum degrau do teu ministério. Não tenta avançar aquilo que aquilo que Deus colocou para a tua vida. Se Deus colocou cada etapa para você passar para a tua vida, você vai ter que passar por cada uma dessas etapas. Não pule essas etapas. Fique na presença do Senhor, que Ele vai colocar você aonde deseja o teu coração, segundo a vontade dEle. A confiança no Senhor é a base da tua vitória, jovem. Outro, irmãos, a vitória é para os que Deus se agrada. Então, para você que quer a vitória é para os que Deus se agrada dele. Salmo 44 e o versículo 3, que diz assim, irmãos: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra, e o seu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Aí Deus falando que o povo de Israel, eles não conquistaram a vitória pela sua espada, não conquistaram por força ali aquela terra, mas porque Deus se agradou deles, porque Deus tinha um plano na vida do povo de Israel. Por isso conquistaram ali a vitória. Certo, jovens? Então, para que você tenha uma vida bem-sucedida, para que você que almeja vitória na presença do Senhor, o primeiro característica que você deve ter: a vitória depende do teu esforço, a vitória depende da tua confiança, e a vitória depende de você agradar a Deus. Aí você talvez se pergunte em casa: como eu consigo agradar a Deus? Obedecendo a Ele, obedecendo aos seus pais, obedecendo aos seus pastores, obedecendo aos seus líderes,
A obediência é a base da vitória para que você tenha sucesso na tua carreira espiritual. A obediência é a base para que você tenha sucesso. O número 2 aqui, irmãos, o tópico 2. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Irmãos, para que os irmãos entendam aqui o que estava acontecendo, Josué, ele é o primeiro livro dos chamados livros históricos da nossa Bíblia Sagrada. Já visto que tem 5 livros antes, que é o Pentateuco, certo? Josué é o primeiro livro dos históricos, depois os poéticos, proféticos, os evangelhos, as cartas ou as epístolas escritas pelos apóstolos e o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Essa é a divisão da nossa Bíblia Sagrada. Josué é o primeiro livro histórico. Josué é aquele homem que saiu junto com Moisés do Egito, pereceu no Egito, era escravo no Egito, saiu para o deserto e entrou na terra prometida juntamente com Caleb. O único que saiu do Egito e entrou na terra prometida juntamente com Caleb. Josué, irmãos, em hebraico, ele é equivalente ao nome de Jesus, ou seja, é uma tradução do nome de Jesus. E no Novo Testamento, que Jesus ele tinha ali por missão levar a igreja, ou tem por missão levar a igreja para a Jerusalém Celestial, Josué ele tinha ali por missão conquistar a terra prometida para o povo de Israel, certo? Então, irmãos, tudo o que Josué fazia, tudo o que Josué estava no deserto, ele tinha ali Moisés como seu líder, ele estava aprendendo ali com Moisés, o seu líder. Ele sempre se dedicou a Moisés, sempre respeitou Moisés, sempre ali não teve por usurpação nenhuma tomar o lugar de Moisés, não teve por ganância nenhuma estar na liderança como Moisés, mas ele sempre esteve debaixo da obediência. Acho que isso, ou certeza que foi isso, uma das coisas que chamou a atenção em Deus para colocar Josué no lugar de Moisés ali, certo? Então, irmãos, o mundo, na época de Josué, era, a maioria, irmãos, uma fase de civilização. O mundo ainda estava pré-civilizado. Ainda existia muitas nações, muitos povos nômades, certo? Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, o livro de Josué ele foi escrito 1400 antes de Cristo. E esses, em vários países aí, na Europa, nos continentes, ainda não existiam as civilizações fixas ali, certo? No Oriente Médio, ali onde Josué foi conquistar a terra prometida ali, existiam povos bárbaros, povo que não eram civilizados, que Josué tinha aquela missão de conquistar aquela terra, porque foi prometida aos filhos de Israel. Irmãos, naqueles tempos, Canaã, ele tinha um território, irmãos, que abrangia ali um território de 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Esse era o território que Josué tinha que conquistar. 290 quilômetros de comprimento. Era como se você, para você ter uma comparação aqui, daqui da nossa cidade, em Mococa, até a cidade de Bauru, mais ou menos, ali, 300 quilômetros de comprimento. E uma extensão, uma largura de 65 quilômetros. 65 quilômetros da nossa cidade aqui, até a cidade de Muzambinho, mais ou menos, que era a largura daquela terra. E aí, irmãos, às vezes a gente olha e pensa, para um país, hoje Israel é um país do tamanho do estado de Sergipe, nosso estado, um dos menores estados do nosso Brasil. A gente olha para isso e pensa assim, para uma nação, isso era tão pouco, era um território muito pequeno para uma nação, que iria se formar uma nação, para tudo que Deus prometeu a Abraão, para tudo que Deus prometeu a Moisés, para tudo que Deus tinha prometido até mesmo para Josué. Parece que é uma coisa tão pequena, um território muito pequeno para dividir para 12 tribos ali e para expandir aquela nação ali. Parece que é uma coisa mínima, mas eu, nesse momento, fico pensando assim, Deus ele tem ali os seus
meios para trabalhar naquela nação. Deus tinha ali os seus meios. Israel foi um país próspero, é um país abençoado, um país que tem tecnologia, um país que tem agricultura boa, é autossustentável. Então Deus ele abençoou Israel de uma forma tremenda ali. E para você, jovem, que acha que você é tão pequeno, você acha que o teu ministério é tão pequeno, Deus ele tem os seus meios de trabalhar na tua vida. Não pense você que você é pequeno, que você não faz uma coisa grande, às vezes, dentro da tua igreja, que você não faz uma coisa de destaque dentro da tua igreja, mas o mínimo que você faz ali está sendo reconhecido por Deus. Aquela terra parecia que era tão pequena para formar uma nação. E hoje nós temos a nação de Israel, daquele tempo em que se formou aquela nação de Israel, ele está até hoje sendo sustentado por Deus, Israel. O Egito, bem antes, passou por várias tribulações, várias perseguições, mas desde que ele saiu do Egito até hoje tem sido sustentado por Deus. Então você, jovem, você acha que você é pequeno, que às vezes o teu ministério é pequeno, que às vezes você que pensa que não chega a algum lugar porque o que você faz é pouco, venho eu te dizer que o Espírito Santo te diz que você é importante para a obra de Deus. Você é uma coluna essencial para a obra do Senhor. Então, continue na tua força, esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus quer te usar da maneira que você é, da maneira que você está. Deus quer que você fique na sua posição, porque Ele quer te usar de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua necessidade. Assim como Deus fez para o povo de Israel, assim como Deus ergueu aquela nação de maneira grande através de Josué, ainda assim, Deus ainda tem sustentado aquela nação até os dias de hoje. Irmãos, o tópico de número 2, o propósito do livro de Josué. Irmãos, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala do livro de Josué, o livro de Josué ele tem um propósito na nossa Bíblia Sagrada, que é relatar ali todos os eventos históricos do começo da nação de Israel. Ali tem uns fatos importantes que Deus colocou ali, como a travessia milagrosa do Jordão, certo? A queda de Jericó e a divisão da terra prometida. Isso, irmãos, foi escrito, visto por Josué, escrito por ele, relatado por ele, para que as outras nações no futuro soubessem que Deus ele já começou no meio do seu povo e começou fazendo milagre para o povo conquistar aquela terra. Derrubando Jericó, Deus fez atravessar o Rio Jordão, milagrosamente, e depois a divisão das terras, todas de maneira certa. Aqui no segundo subtópico aqui, irmãos, da nossa lição, tem aqui, jovens, o segundo subtópico diz divisão, certo? Aí tem aqui, ó, a preparação para a conquista efetiva e a divisão da terra. Os irmãos leem aqui, tem uns versículos aqui, os irmãos que se interessar, leiam essa divisão aqui, é uma coisa muito interessante. Os irmãos vão ver aqui que cada nação recebeu proporcional ao número de pessoas que tinha na sua tribo. Cada um ele recebeu aquilo de acordo com o que ia fazer sua tribo. Cada local ali foi tudo pensado e tudo feito por Deus ali para que a tribo pudesse conceder ali, pudesse fazer tudo sobre a vontade de Deus, certo, irmãos? Então, o livro de Josué, irmãos, tem um valor muito grande para a história bíblica. O livro de Josué, ele é um livro único, que relata ali a conquista da terra pelo povo hebreu. Então, o livro de Josué, irmãos, ele tem um valor muito grande para a história bíblica. Ele é um livro que relata todas as conquistas ali do povo hebreu em relação à terra prometida. Josué, ele tinha essa missão, levar o povo a conquistar a terra prometida. O tópico de número 3 aqui, irmãos, diz assim, tem o título assim, antecedentes históricos.
o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo. Irmãos, o povo, ele andou 40 anos pelo deserto. Você imagina, jovem, 40 anos andando no deserto. E durante essa travessia, Deus sustentou o povo de várias maneiras. Nós lemos no livro de Deuteronômios, nós lemos no livro de Levíticos ali, que Deus ele mandava o maná para o povo, tinha um horário certo para o povo sair e pegar o maná, comer, certo? Durante o dia, a Bíblia diz que uma nuvem tampava o sol para o povo não caminhar pelo deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo aquecia o povo por causa do frio rigoroso do deserto. Então, tudo isso, irmãos, chegou ao fim na travessia do Rio Jordão. Quando chegou à frente daquela terra, tudo isso chegou ao fim. Então, Josué, ele marcava ali um novo ciclo para o povo de Israel. Por quê? A partir daquele momento, o povo ia ter uma residência fixa. A partir da conquista da terra, o povo ia ter uma residência fixa. O povo ia comer daquilo que a terra produzisse. O povo ia gozar dos animais ali do que a terra fornecia a eles. Então, eles só tinham que colocar a sua confiança em Deus, só tinham que obedecer a Deus, e o demais coisas Deus acrescentaria àquele povo. Assim como lá no deserto, Deus conduziu aquele povo por 40 anos, Deus então ia, a partir daquele momento, entrar em um novo ciclo. As pessoas iam ter casas próprias, as pessoas iam ter residência fixa, não seriam mais nômades, não andariam pelo deserto, ia ter uma cidade fortificada, um conforto a mais para o povo de Israel. Então, irmãos, um novo tempo de fé e expectativas. O povo, então, ali começava a ter outras expectativas da sua vida, certo? Poderia formar a sua família de uma maneira mais segura, teria ali a segurança de uma cidade, teria o conforto de uma cidade, certo? E não seriam mais errantes pelo deserto, na qual eles andaram ali por 40 anos, a qual os seus pais, a outra geração antes deles andaram ali por 40 anos, pereceram ali por 40 anos no deserto. Deus ele sempre sustentou a sua nação, ele sempre fez com que o seu povo saísse vitorioso em todas as coisas. Até mesmo no deserto, Deus cuidou do povo de Israel. Aí existe ali uma questão muito importante, que é: por que Deus escolheu o povo de Israel para isso? Às vezes nós lemos na nossa Bíblia Sagrada e vemos que o povo, às vezes, ele foi desobediente, às vezes o povo teve falta de fé. Tudo que estava acontecendo ali, até mesmo no deserto, Deus fazia milagres, passava um pouco, o povo pedia outros deuses, o povo desanimava da fé, da presença de Deus. Por que é que Deus continuou escolhendo o povo de Israel? Essa resposta é simples, irmãos. Deus escolheu o povo de Israel para que o nosso Salvador fosse nascer naquele meio, ou naquele povo. Israel, a terra prometida, ou a terra ali que eles conquistaram ali, é uma terra que teve um privilégio muito grande, que foi a de ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pisar naquela terra. Que privilégio é para os habitantes daquela terra saber que o nosso Salvador andou naquele lugar, passeou por aquele lugar ali, fez a sua vida ministerial, seu ministério, começou o seu ministério naquele país. Então, esse era o objetivo de Deus, escolheu Israel para que o Salvador do mundo nascesse, crescesse e começasse o seu ministério ali naquela terra. Irmãos, o tópico de número 3 aqui, um novo tempo e fé e expectativas, um novo tempo de fé e expectativas, nos dá ali uma proporção do que é a nossa vida cotidiana. Jovem, às vezes você passa por um deserto, às vezes você está no deserto hoje, e no deserto às vezes não tem esperança de um futuro. Às vezes no deserto não tem esperança de você chegar a nenhum lugar. Mas eu quero te dizer que no deserto Deus está conduzindo a tua vida.
que no deserto Deus pode transformar a tua vida ainda no deserto, porque Ele é dono de todas as coisas. Pode crer, tenha obediência, tenha fé, que Deus ele está te conduzindo pelo deserto para você alcançar a terra prometida. Irmãos, a nossa conclusão aqui, jovens. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que proporcionaram aos hebreus tomarem a terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos conquistadas, mediante a leitura do livro de Josué, enquanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Então, irmãos, Josué ele começa aqui na nossa primeira lição, nós aprendemos isso com o livro de Josué, que para você ser bem sucedido, você deve ter esperança, confiança, você deve ter fé, e você deve perseverar, ser corajoso, para que Deus, ele tome e faça ali, cumpra os seus propósitos na sua vida. Deus abençoe cada um dos irmãos, cada jovem que está vendo esse vídeo. Deus abençoe cada um. Quero pedir aos jovens que orem por esse processo, por essa enfermidade, por essa pandemia que está acontecendo no nosso país, no mundo, e pedir para que voltem ao normal, voltem tudo ao normal, porque esse vídeo, graças a Deus, gravado pelos irmãos aqui, é uma bênção. Vai continuar a escola dominical, mas está na classe, está aprendendo na classe junto com vocês, está lecionando na classe todos os domingos pela manhã junto com vocês, e isso é uma coisa que nada substitui. Então espero que no próximo domingo, com fé em Deus, nós estejamos já na nossa classe ali, aprendendo lição da palavra do Senhor. Mas se assim Deus não permitir, no próximo domingo convido todos os jovens a estar aqui participando dessa escola bíblica dominical e aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Deus abençoe cada um dos jovens.